Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Olá, meu nome é Walter Takara e estamos estudando a Igreja Bíblica do curso Ebenezer. Hoje estudaremos o louvor da Igreja. A Igreja da Bíblia é constituída de pessoas salvas. O seu propósito real é louvar e servir a Deus através de Jesus Cristo, conforme diz em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. E podemos ver também que há 3 tipos de louvor apresentados no Novo Testamento. Primeiro, lemos na Bíblia sobre o louvor incompreendido. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, observou os muitos ídolos e altares ao seu redor, e protestando contra tudo isso, disse: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar na qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos 17, versículo 23. Vamos ver agora um exemplo de louvor falso. Como muitos naquela época que louvaram a Deus sem compreender, existem hoje em dia os que prestam louvor da mesma forma. Milhões se ajoelham diante de imagens, ídolos, quadros, orando a eles e pedindo auxílio, apesar dos ensinamentos bíblicos contra tais práticas. Por exemplo, está escrito: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não fareis para vós outros ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras da vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico 26, versículo 1. Diz mais: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Romanos 1, 22, 23. Homens trocando a glória de Deus que fez o homem por glória de estátua feito por mãos humanas. Como pode algo feito pelo homem ajudar a ele? Um Deus que não fala, que não ouve, que não anda. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas sabemos também que existe idolatria no futebol, na música com seus ídolos, até por objetos como veículos. Incrível! Até com nossos entes queridos. Tudo aquilo na nossa vida que for mais amado do que Deus será objeto de idolatria. Portanto, cuidado.
Não troque nada por Deus. Não coloque nada na frente de Deus. Deus é o mais importante de tudo. Vamos ver agora, a palavra de Deus fala daqueles cujo louvor é em vão. Cujo louvor é em vão. Prestem atenção, porque muitas vezes nós podemos fazer coisas que achamos que está agradando a Deus, mas estamos fazendo em vão. Vamos ver. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, versículo 9. Mas como é que uma pessoa, tendo fé em Deus, pode louvá-lo em vão? Há várias maneiras. Primeiro, a pessoa que não obedece a Deus, permanecendo em pecado, louva-o em vão. Em Isaías 59, do versículo 1 ao 2, lemos o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que sério, meus amigos. Se quisermos ter uma particularidade, uma conversa com Deus, primeiro de tudo, temos que ser fiéis a Ele. Por isso, sabemos que o rebelde não tem ligação com os céus em suas orações e louvores, por causa da desobediência à palavra. Segundo, a pessoa que louva sem um verdadeiro espírito de adoração e submissão está louvando a Deus, segundo João 4:24, onde diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A pessoa que presta culto a Deus conforme as suas próprias ideias e vontade, esta louva em vão. Se queremos agradar a Deus, tem que ser da maneira dele, não da maneira que nós achamos melhor. Em Levítico 10, encontramos a história de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, e então sumo sacerdote dos israelitas. Deus havia ordenado o uso de fogo especial, santificado para o incenso e os sacrifícios de louvor. Mas eles, sacerdotes de Deus, raciocinaram que, afinal, fogo é fogo, independentemente da fonte de calor. E sabemos que não é bem assim. Não é da maneira que nós queremos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproxima, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Sabe quais foram os resultados? Deus ficou muito irado com eles, por terem mudado o seu esquema, e os puniu imediatamente, enviando o seu próprio fogo para consumi-los. É evidente que Deus não aceita o louvor daqueles que modificam a natureza e forma do culto que por ele nos foi ordenado. A pessoa que louva a Deus de uma maneira grosseira e desorganizada está louvando em vão, primeiro, conforme 1 Coríntios 14:40, onde diz assim: Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Portanto, o louvor rejeitado por Deus é aquele baseado apenas no entendimento humano, sem nenhum respaldo bíblico.
Aquele que segue uma autoridade falsa, seja ele um credo, livro, lista oficial de requisitos, homem, hierarquia ou sistema humano, está louvando em vão. Ele pode se humilhar e punir seu próprio corpo, mas tudo isso é louvor falso, conforme Colossenses 2, do 21 ao 23. Aquele que continua afastado dos seus irmãos na fé, que tem mágoas contra alguém, ou de quem outro se possa queixar, não receberá o apoio de Deus em seu louvor. Assim diz Mateus, capítulo 5, do versículo 23 ao 25, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler Mateus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembres de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amados irmãos, vocês repararam bem? Se formos ofertar a Deus, e Deus diz, se você tem algo contra o teu irmão, não oferte. Vá, faça as pazes com ele e depois oferte a mim. A oferta é uma forma de mostrarmos gratidão ao que o Senhor já nos fez. Ofertamos para mostrarmos gratidão ao Senhor por tudo que ele já fez. Deus enviou o seu Filho amado, e Jesus, sendo filho de Deus, se fez homem, veio aqui à terra, trouxe a palavra, morreu por cada um de nós. Não é somente através da oferta que louvamos ao Senhor, é de muitas maneiras. A oferta é uma delas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição e no mesmo parecer. Sabemos claramente, por isso, que o nosso louvor pode ser em vão se louvamos egoisticamente ou sem conhecimento dos ensinamentos bíblicos. Entretanto, muitos afirmam o seguinte: eu gosto de um pouco de movimento nos cultos, um bom conjunto, curas milagrosas ou outras manifestações. Prefiro uma liturgia riquíssima, repleta de vestuários ornamentados, incensos, velas, utensílios de ouros, rituais místicos, etc. Vamos ver agora como vamos agradar ao Senhor. Será que esses estão pensando no louvor que agrada a Deus ou no que agrada a si próprios? A palavra divina fala em louvor verdadeiro, aquele em espírito e em verdade. João 4:24. Até agora vimos o louvor falso e o louvor que não agrada a Deus, ou seja, duas maneiras que muitas vezes nós estamos nos esforçando para fazer, mas talvez por falta de conhecimento não estamos atingindo o objetivo, que é louvar a Deus. Deus é o principal motivo da nossa vida. Este é o único tipo de louvor que Deus aceita. Isto foi a verdade nos dias de Cristo e ainda é a verdade nos dias de hoje. O louvor que ele pede de nós deve ser verdadeiro e sincero. E por isso mesmo, aqueles que o louvam têm que fazê-lo nos termos que ele nos deixou, e não conforme o nosso próprio desejo. Lembre-se de Nadab e Abiú, em Levítico 10? Pois é, eles ofereceram um fogo profano e foram dizimados. Bem, então que tipo de louvor devemos dirigir a Deus? O nosso louvor tem que ser em espírito, de coração, em verdade, conforme a palavra de Deus, em decência e ordem, organização, conforme
todas as normas bíblicas para ser aceito por Deus. Uma pesquisa nas páginas do Novo Testamento indica que a igreja original praticava os seguintes aspectos formais de louvor. Vamos aprender com eles. O louvor da igreja original: congregavam-se para estudarem a palavra, inclusive aulas bíblicas, discussões sobre tópicos espirituais e pregações. Embora havendo Timóteo estudado as escrituras desde a sua infância, onde está descrita lá em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo o exortou: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Encontramos isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Este conselho se aplica a todos os cristãos, especialmente quando se reúnem para seu louvor formal. É neste momento que Deus fala aos seus filhos através da palavra. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, lemos que Paulo pregou aos irmãos como meio de ensinar a palavra. Em Atos 7, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. A igreja daquela época orava com regularidade. Depois da conversão de mais de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, versículo 42. Através da oração, o povo de Deus tinha a gloriosa oportunidade de conversar com seu Pai Celestial. Não se concebe congregar-se para louvar a Deus sem incluir sinceras orações. Cantavam hinos, cânticos e salmos para adorar a Deus e para aprender, ensinar sobre a majestade das coisas eternas. O apóstolo Paulo escreveu: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos espirituais. Efésios 5:19. Vamos ler também Colossenses 3:16 e Hebreus 13:15. E note que nosso louvor deve ser sacrifício puro, o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Vamos ver o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que tipo de música é indicada nestas passagens? São músicas criadas no fundo do coração em louvor a Deus. Música sincera e verdadeira, que ensina a mensagem de Deus e encoraja os irmãos. A música nos cultos jamais pode ser usada para divertimento ou emoção em si, mas simplesmente para expressar a nossa alegria cristã, apreço e amor para com Deus. Deve expressar também a nossa fraternidade cristã e fé no Senhor Jesus. Hinos cantados mecanicamente, sem respeito e entendimento, ou para nos divertir, não são louvor que agrada a Deus. A igreja congregava-se semanalmente para participar da ceia do Senhor. Temos um bom exemplo disto em Atos 20, capítulo 7, quando Paulo estava com a igreja em Troade
e celebrou a ceia simbólica. Em Mateus 26, 26 ao 28 e 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao 34, a Bíblia nos ensina a comer pão sem fermento, como lembrança do corpo de Cristo, e fruto da videira, ou seja, suco de uva, como lembrança do seu sangue. E além do mais, temos a obrigação de nos examinar ao participarmos ou antes de participarmos da ceia. E outra coisa, não devemos deixar de participar da ceia. Examine-se o homem a si mesmo e participe da ceia. De mostrar o sacrifício de Jesus através dela e dela participar continuamente até que ele venha. Todos os membros da igreja contribuíam com os seus bens. Em 1 Coríntios 16, versículo 2 e 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo instruiu as congregações sobre a coleta, agradecendo às igrejas da Macedônia por sua liberdade financeira por causa de Cristo. Então vamos ver aqui em 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E por que Paulo fala no primeiro dia da semana? No primeiro dia da semana era o dia em que os cristãos já se reuniam para participar da ceia do Senhor também. Vamos ver agora 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Finalmente, os cristãos do primeiro século se reuniam no primeiro dia de cada semana para louvar a Deus, o qual ordenou constância no louvor e oração em conjunto. Hebreus 10, versículo 25. Entre os muitos escritores cristãos da antiguidade, apresentamos estas citações sobre o louvor cristão dos primeiros 2 séculos. No primeiro dia da semana, estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos capítulo 20, versículo 7. Havendo confessado anteriormente os seus pecados, para que o seu sacrifício seja puro, congreguem-se cada dia do Senhor mesmo, partirem o pão e deem graças, de daqui, se aqueles que viviam segundo as velhas práticas vierem à nova esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo conforme o dia do Senhor, no qual também a nossa vida ressuscitou através dele e da sua morte. Inácio, no ano 110 ao 120 depois de Cristo. E no dia chamado, no dia do sol, que seria domingo, que é domingo, há uma reunião no mesmo lugar de todos que moram em uma cidade ou um distrito rural. Justino, no ano de 150 a 160. Os cristãos de hoje têm as mesmas obrigações: congregar-se regularmente e encorajar uns aos outros, apoiando-se mutuamente, para que todos cresçam em espírito e obras. Vamos obedecer a Deus. O louvor da igreja é tão simples e belo que muitos, achando-o insuficiente, inventam as mais variadas formas para torná-lo mais colorido e nisto se atrapalham. Deus revelou a sua vontade sobre o louvor aceitável e os homens não têm o direito de modificá-lo. Se fizermos isto, estamos sujeitos à maldição divina. Deus falou sobre o louvor e a obediência, e o seu povo tem que obedecer
a sua voz no louvor, como em tudo que pertence à vida cristã. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, o que Deus nos deixou como forma de adoração é simples, é fácil. Não vamos complicar o simples que Deus nos deixou. Vamos fazer, vamos nos dedicar da maneira como Deus quer, porque para a salvação que nós estamos lutando é somente Deus que nos concede, e somente nos concederá se formos fiéis à sua palavra. Até a próxima, espero que tenham gostado desta aula. Até a próxima, que Deus fique com todos nós, continue com todos nós, até que Jesus venha. Amém?